Olá, sou Joaquim Muniz, presidente da Comissão de Arbitragem. Estou aqui com o Fran Musnick, vice-presidente da comissão, com o Matheus Ramalho, presidente da Comissão de Assuntos Legislativos. Essa é uma sessão aberta da Comissão de Arbitragem do OAB do Rio de Janeiro e nós temos para esse triênio, para esse mandato, o projeto de fazer esse curso disponibilizado no YouTube sobre arbitragem. Temos a honra de ter dois dos maiores árbitros, advogados de arbitragem, professores, como nossos palestrantes falar sobre introdução à arbitragem. Temos Fabiane Versosa e Ivan Nunes Ferreira. Então, Fabiane, a palavra é sua. Bom dia a todos, muito obrigada, Joaquim, meu presidente. Queria parabenizar aqui por essa iniciativa e também queria cumprimentar ao Fran, Matheus e Ivan, que me dá a honra de estar comigo nessa exposição aqui, que é algo que me deixa muito, muito alegre. E também queria cumprimentar a nossa plateia vasta que está aqui conosco hoje, nessa reunião aberta da Comissão de Arbitragem. Bom, enfim, nessa nossa exposição, conforme foi pedido pelo nosso presidente, a gente vai falar um pouquinho sobre uma exposição vai fazer uma exposição mais introdutória sobre arbitragem hoje. É uma abordagem mais geral, mais genérica sobre arbitragem. Então, começando aqui com uma brevíssima história da arbitragem no Brasil, um apanhado mais histórico. Enfim, então, a arbitragem no Brasil, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não foi introduzida com a Lei 9.307 de 96, né, de 23 de setembro. Ela, na verdade, já existia arbitragem há muito tempo, desde quando o Brasil era colônia de Portugal, né? O Brasil, obviamente, era regido pelas ordenações que vigiam em Portugal e também, óbvio, no que tange a arbitragem. Então, quando a gente era Brasil colônia, já tinha regimento de arbitragem no Brasil, né, de Portugal. Nós estamos independentes em 1922, né, até estamos comemorando esse ano 200 anos de independência. E em 1924 foi promulgada uma nova Constituição, a Carta Imperial Brasileira, que já na Constituição já tinha um artigo específico de arbitragem, que era o artigo 160, né? Então, o artigo 159 falava das ações cíveis, das ações criminais e tudo mais, e no artigo 160 falava que nas ações cíveis e nas civilmente intentadas poderiam ser eleitos juízes árbitros e que as decisões desses juízes árbitros poderiam não estar sujeito a recurso desde que as partes assim tivessem previsto, né? Então, de início, acho que é interessante mencionar que, ao contrário do que, né, em 1924 era comum, que era usar a expressão juiz árbitro, né, juízes árbitros, a gente hoje não usa mais a expressão juiz arbitral, que às vezes a gente escuta algumas pessoas usando. O correto, quando a gente se refere a uma pessoa que está julgando uma disputa perante o juízo arbitral, é árbitro, né? Sobretudo quando for um árbitro só, o árbitro único, ou quando for um colegiado de árbitros, a gente fala de tribunal arbitral, uma pluralidade de árbitros, né? A gente fala os árbitros do tribunal arbitral, ou os membros do tribunal arbitral, né? E o interessante também do artigo 160, que é uma peculiaridade em relação ao que a gente tem hoje, é que o normal, a vala comum, era a sentença arbitral ser recorrível e somente haver recurso se as partes estivessem dispostas nesse sentido, né? E hoje nós sabemos que a imensa maioria dos casos, normalmente a sentença arbitral é irrecorrível e só em algumas situações extraordinárias, excepcionais, a gente tem recurso, né? A gente falou aqui mais cedo na nossa reunião das questões de arbitragem desportiva, por exemplo, e também há algumas câmaras no mundo que prevêem no seu regulamento a possibilidade de interposição de recurso contra sentença arbitral, como, por exemplo, a FOSFA, que é uma câmara de arbitragem na Inglaterra, que está no seio de uma Associação de Comercial de Commodities, né? A antiga chamada Liverpool Cotton Association, que hoje é International Cotton Association, né? Também prevê recurso, e a Câmara de Comércio de Buenos Aires, Câmara de Comércio de Cereais, desculpa, de Buenos Aires, também prevê recurso no seu regulamento. Mas fora essas e fora alguma outra que eu, obviamente, posso não saber, não tenho menor empáfia ou enfim, óbvio que não.
haja outras, e também no seio da arbitragem desportiva o comum é não haver. O comum né, nessas câmaras específicas, né, é possível haver recurso, mas isso não é o comum. Uma coisa agora? Quer falar? Não, eu acho que eu primeiro agradecer ao AB o convite, Joaquim, ter convidado aqui para participar dessa, não é bem uma palestra, mas uma conversa sobre introdução à arbitragem. Eu acho que, como a arbitragem, se a gente encarar a arbitragem como uma justiça privada, né, então a arbitragem antecede até o Estado. Então, provavelmente, os índios Tupi-Guarani, né, tinham arbitragem aqui, só que o árbitro era o pajé. Não é? Mas é verdade, porque ela antecede o Estado. Né? Com certeza absoluta. Então, quer dizer, de novidade não tem nada. Novidade é o Estado e a justiça estatal. Né? Então, quer dizer, tem casos antigos de arbitragem no Brasil muito interessantes. Quer dizer, um que eu me recordo, 1823, por exemplo. Aliás, saiu um livro muito interessante, Lord Cochrane, que era um pirata, quer dizer, a serviço do Império, né? E tem a causa dos herdeiros do Lord Cochrane contra a União, contra o Estado brasileiro, pelos serviços prestados por ele na independência do Brasil. Né? Arbitragem muito interessante. Tem a famosa arbitragem do Panamá, do Amapá, aliás. Sim. Quem leu o livro, que também aconselho Juca Paranhos, né, sobre a história do Barão de Rio Branco, também tem. O Amapá foi conquistado através de uma arbitragem. Quando chegou aqui, teve um carnaval na Avenida Rio Branco, foi recebido por metade da população brasileira, o Barão do Rio Branco, porque ganhou aquela arbitragem em 1900. Né? Então, quer dizer, o que tem de importante, eu acho que a arbitragem não é realmente novidade. Como processualista, o que eu posso dizer da grande evolução da arbitragem no Brasil, para mim, é que tanto o Código de 39 como de 73 limitavam a arbitragem às questões que surgiam a partir do litígio. Né? Então você tinha que ter o compromisso arbitral depois do litígio, né? E também a homologação pelo judiciário da sentença arbitral. E graças a Deus nós evoluímos muito em relação a essa privatização dos conflitos de interesse, e isso foi deixado para trás. Hoje não precisa nenhuma coisa, você tem a cláusula arbitral que antecede, né? E você não precisa, evidentemente, de um compromisso arbitral depois que o conflito que surge, e muito menos de uma homologação judicial posterior da sentença arbitral. Então é isso, quer dizer, acho que também a gente não pode falar sobre história da arbitragem sem falar no projeto Arbiter, né, que talvez você queira falar, sim, do Petrônio Muniz, a importância que teve, né, desse grande jurista aí pernambucano. Aliás, Pernambuco tem muita relação com a arbitragem, né? Tem o Marco Maciel também. Exatamente. Né? O Marco Maciel tinha uma virtude extraordinária, que ele tinha hipertiroidismo. Então ele não dormia. Então é um cara imbatível. Qualquer luta que ele pegava, você não conseguia disputar. Aliás, ganhou todas as eleições em Pernambuco, porque ele estava em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Ele dormia 3, no máximo 4 horas por dia, então foi muito importante. Os dois pernambucanos foram muito importantes para o desenvolvimento da arbitragem. Observações. Perfeito, Ivan, obrigada. Não, exatamente, assim, isso que o Ivan falou, essa questão de ser necessário pactuar o compromisso arbitral, mesmo tendo cláusula compromissória, isso realmente foi muito danoso para a arbitragem no Brasil, né? Talvez seja essa justamente a razão pela qual muitas pessoas pensam que não tinha arbitragem antes, né? Porque a lei de arbitragem, que foi responsável por transformar promissória em algo realmente vinculante, né? Porque o que acontece, assim, como o Ivan falou, o CPC de 39 e de 73, eles não, de fato, não viam a cláusula compulsória como algo vinculante, precisava do compromisso arbitral, como ele muito bem colocou, né? Tinha também a questão da homologação que se exigia, né? O que isso começou, inclusive, o Código Civil de 16 também exigia isso, né? Já desde então, que o laudo arbitral não era vinculante, não era exequível. Posterior à celebração da cláusula compromissória, né, da inclusão da cláusula compromissória no contrato, foi muito danoso. E isso começou no Brasil no decreto 3.900 de 1867, né? E esse decreto foi justamente o que determinou, olha, independentemente de ter ou não cláusula compromissória no contrato,
as partes têm que celebrar um compromisso arbitral para poder ir para a arbitragem, né? Então, a cláusula compulsória se tornou ali um pacto de contraendo, um pacto de comprometendo, como quiserem chamar, né? Que era uma promessa de contrair, uma promessa de comprometer, né? Uma promessa de celebrar um novo documento quando surgisse a arbitragem, que era o compromisso arbitral. E esse pacto, assim, às vezes a gente conta para os alunos, assim, de graduação, e aí você fala assim, olha, então tinha lá a cláusula compulsória, as partes colocavam a cláusula no contrato e tal, mas aí, com o decreto 3.900, falou assim, olha, não, vai precisar de um outro documento. Aí o aluno fica assim, pô, mas não estou entendendo, as partes já tinham falado isso, qual a dificuldade, né? Já tinham colocado no contrato, pô, vou lá para arbitrar, se tiver algum problema, arbitragem assim, ela só tem que ratificar aquilo. A questão é que, na prática, quando as partes estão num desacordo em relação a alguma coisa, numa briga, num litígio, você não consegue chegar a um acordo sobre absolutamente nada, né? Nem sobre a cor do céu, né? Você fala assim, não, o céu é azul. A outra fala, não, não é. Depende do horário. 5 da tarde, ele é laranja, 5 da manhã ele é rosa, não, enfim, de noite é preto, enfim. Então, você não consegue chegar a um acordo sobre nada. Inclusive sobre a forma de pactuação da cláusula compromissória, a forma de celebração, resolução daquela controvérsia, né? Então, na prática, por mais estranho que possa parecer, essa necessidade de celebrar um compromisso arbitral foi extremamente danosa. E eu diria que essa foi a principal razão, e do lado do que o Ivan já falou, a necessidade de homologar o laudo arbitral pelo Poder Judiciário, mesmo o interno, né? O estrangeiro, óbvio, mas o interno também. Então, esses dois fatores foram determinantes para que a gente tivesse aí praticamente um buraco negro, um ocaso da arbitragem no Brasil, que durou 129 anos. Nada menos do que quase 130 anos. Então, assim, começou com o decreto de 1900, em 1967, e acabou com a lei de arbitragem em 96, né? Esse período aí negro. Por isso que muita gente pensa, não tinha arbitragem é uma coisa nova, enfim, coisa de futebol, né, e tal, etc. 96, a lei. Mas, na verdade, não, assim, é porque a gente teve esse problema que quase não se fazia arbitragem. Até tinha uma ou outra e tal, né? O CCBC de 79, né, Rodrigo? Foi fundado em 79, acho que teve 3 arbitragens, entre 79 e 96, parece. Enfim, Tem uma coisa interessante no livro Memória de Arbitragem. Esse livro é sensacional. Que é depoimento aí, deixar registrado o agradecimento ao Strauber, né, Frederico Nossa, Strauber, que foi presidente da CANCBC. Sim, ele dá certeza. na entrevista dele, ele fala sobre a constituição do CANCBC, que foi uma coisa visionária, né? Porque 20 anos antes da lei, alguém fez um grupo fizeram uma Câmara de Arbitragem quando não tinha arbitragem. Né? Exatamente, que coisa, né? Enfim. E, sabe, de fato, todas as homenagens ao professor, ao Dr. Straub, grande visionário da arbitragem, grande incentivador, né? Então, assim, a lei de arbitragem foi fundamental, não por ter introduzido o Instituto no Brasil, né? Porque esse mérito ela não tem. Mas ela foi fundamental para consolidar o Instituto, trazer de novo, trazer um refresh aí ao Instituto, fazer com que ele fosse usado. E como o Ivan falou muito bem, a Operação Arbiter foi fundamental, foi determinante, né, com o Dr. Petrônio Muniz, e que pediu ajuda ali para o Carmona, para a Selma, para o Pedro Batista, né, o Bernardo está aí, né, representando o Pedro, talvez. Enfim, então foi muito importante. As maiores homenagens aos 3. Sem dúvida, Selma, muito Pedro merecidas, merecidíssimas. Merecem todas as homenagens pelos esforços que fizeram para que tivéssemos uma lei de arbitragem. Não, senão a gente nem estaria aqui, com certeza. A gente estaria... Não, mas não é só por causa disso. Não, a resistência à arbitragem no Brasil é tão grande que ela só vigorou mesmo em 2001, né? Ainda teve que passar pelo Supremo Tribunal Federal, se alegou-se a inconstitucionalidade da lei, e por 7-4, se não me engano, foi considerada constitucional a lei de arbitragem, porque até essa resistência a gente teve. Exato, né? com mudança a arguição de voto de constitucionalidade, tudo, né? porque seria uma restrição ao acesso ao judiciário de qualquer cidadão, como está no artigo 5º da Constituição Federal. Então ainda teve isso. Né? Exato. O agravo regimental em sentença estrangeira 52067 foi interposto ainda na vacácio legis da lei, né? Tipo, a lei não estava nem em vigor ainda, já interpuseram recurso, né? Então, assim, como o Ivan muito bem falou, o STF declarou a lei constitucional em 2001, em 12 de dezembro de 2001, mas não foi por meio de uma DIN, nada disso. Foi no seio de um agravo regimental no âmbito de uma ação de homologação estrangeira no laudo arbitral vindo da Espanha. Então, a parte falou, nossa, essa lei aí
ela fere a Constituição, ela viola Limita o artigo 535. Exatamente, limita o acesso à justiça, porque está excluindo do judiciário a lesão ameaça direito, né? E essa análise não pode ser extraída do Poder Judiciário. Então, depois de 5 anos, julgamento duríssimo ali, felizmente o STF declarou a lei constitucional. Então, realmente, foi muito importante. E um outro nome também importante na Operação Arbiter foi o do professor Guido Soares, né, professor da USP, que era diplomata, e também ele teve uma participação grande. Então vamos trazer para o Rio de Janeiro também, Cláudio Viana de Lima. Cláudio Viana de Lima, Cláudio Viana de Lima certeza, foi super importante também. Para isso. Exatamente. Estou muito criador de arbitragem. CBA, né? Exatamente. Junto com o professor Teófilo de Azevedo de Santos, botando aqui registro de todos os... Também. Exatamente. Nossos Founding Fathers, né? Founding Fathers. A arbitragem, com certeza. Exatamente. Então, assim, só para finalizar essa análise histórica e passar a palavra para o Ivan, a batuta aí mais principal, por que a lei de arbitragem é tão importante? Assim, se não foi ela que introduziu o Instituto, né, como a gente mencionou, acho que a gente poderia, dentre tantas outras alterações importantes, assim, acho que a gente poderia destacar 3, né? A primeira é isso que a gente já mencionou, de imprimir vinculatividade à cláusula compromissória, né? Então, hoje, depois de 96, ou, assim, sobretudo depois de 2001, né, depois que a lei foi declarada constitucional e tal, não há dúvida de que se as partes incluíram a cláusula compromissória no contrato, haverá arbitragem, né? A menos que elas duas decidam não fazer mais, a menos que haja uma renúncia. Mas se uma só não quiser mais, assim, não há mais essa possibilidade, né? Então, assim, se for uma cláusula vazia, e se as partes, que a cláusula vazia precisa do compromisso arbitral, se uma das partes se recusa a assinar esse compromisso arbitral, a parte que quer ir para a arbitragem pode ir para o judiciário, pode ajuizar a ação do artigo 7º para obrigar aquela parte a participar da arbitragem, né? De forma que aquela sentença vai valer, vai substituir a vontade da parte renitente em ir para a arbitragem, né? Então, mesmo que ela não queira, a sentença do juiz, né, proferida no final da ação, vai valer, né, como se fosse a assinatura dela no compromisso, então haverá arbitragem. E se for cheia, nem precisa mais, né? Se for, sobretudo, for arbitragem institucional, artigo 5º, artigo 6º da lei, a gente já pode fazer arbitragem direto, de acordo com o regulamento daquela Câmara que foi escolhida, né? Então, assim, a gente tem arbitragem, se tem cláusula compromissória no contrato, tem arbitragem, não tem mais essa de mero enfeite, mero adorno, pacto de comprometer, nada disso. Agora, a cláusula, ela é tão convenção de arbitragem como é o compromisso, né? Então, tanto que a lei de arbitragem, no artigo 3º, fala lá que a convenção de arbitragem é o gênero das espécies, cláusula compromissória e compromisso arbitral, né? Essa é a primeira mudança que eu queria destacar. A segunda é isso que a gente já falou aqui, a questão da dispensa de homologação do laudo arbitral doméstico, né? Agora só o estrangeiro precisa, então o doméstico, ele é exequível de per se, não precisa mais de uma chancela do Poder Judiciário, como a gente precisava antes, como já foi mencionado aqui. E por fim, essa equiparação entre sentença arbitral e sentença judicial, né? As duas produzem os mesmos efeitos, sendo condenatória, são título executivo, título executivo judicial, ambas, né? E produzem os mesmos efeitos, né? Enfim, no que tange ao mundo jurídico, né? Enfim, as duas podem ser executadas e tudo mais. E aí, queria, até fazendo esse gancho, Ivan, da questão de se a sentença arbitral ela é um título executivo judicial, ela tem os mesmos efeitos que a sentença arbitral, queria que você falasse um pouco com a gente sobre a natureza da arbitragem. Tá ótimo. Então, antes de eu falar o seguinte, nesse brevíssimo histórico, a gente tem que falar da reforma também, de 2016, sim, é verdade, né? Verdade. Que foi importante, que introduziu a arbitragem para a administração pública. Claro, né? Com certeza. Principalmente teve a carta arbitral, né? Aliás, eu tenho orgulho, eu acho que eu fui o primeiro sujeito a fazer uma carta arbitral, sabia? Que no dia seguinte, foi a verdade, que no segundo eu era árbitro de uma arbitragem, no segundo dia posterior à entrada de vigência da lei da reforma, surgiu lá no escritório o advogado pedindo uma carta arbitral. Que genial! Você era advogado. Eu era advogado. Você era advogado. Não foi? Você também era. Você era. Mas Rodrigo, você não era ato dessa aí. Rodrigo, acho também era, não era? Acho que o Rodrigo era. Não sei. Primeira carta arbitral, Memórias da porque foi para incluir um crédito, numa relação de credores, numa recuperação judicial.
eu fiquei super orgulhoso, porque eu não tinha Eu me notícia. lembro que era você, o Smilg, eu não me lembro qual era o exatamente. terceiro. Aí você era advogado. A gente tava Era super o Bermudes era advogado do outro lado, era o É. Ivan, o Smilg, agora o terceiro ato eu pensei que fosse o Rodrigo, parece que não era. Não. Então nós fizemos, acho que a primeira carta arbitral, porque Sensacional, foi eu logo adorei. depois, aí pediu o advogado, não sei se foi o Joaquim ou foi outro, se fosse o Joaquim eu não teria deferido. Eu que pedi. Mas para incluir no quadro geral de credores, não é um crédito, que a juíza não queria, e estava submetida à arbitragem aquela questão, então pediu-se uma carta arbitral, nós informamos ao judiciário, lá, a vara empresarial, para incluir, determinamos com a carta arbitral, para que fosse incluído aquele crédito naquela recuperação judicial. Quer dizer, Foi decisivo ali para aprovação do plano. exatamente. Sensacional. Bom, aí você sabe, eu não posso... Vai ser a segunda edição do Memórias de Arbitragem, tem que incluir esse relato do Ivan. Também. Então, não, mas uma coisa boa também, só para terminar essa parte histórica, é que primeiro código que falou em arbitragem foi o Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo. E o Brasil só entrou na história da arbitragem mesmo, né, popularizou a partir de 2001, mas nós recuperamos o tempo perdido. Acho que isso é que é importante. Né? Apesar dessa defasagem enorme, o Brasil recuperou com louvor o tempo perdido. Hoje nós somos o país que mais tem arbitragem, um dos que mais tem arbitragem, acho que é quarto na CCI, enfim. Segundo na CCI, segundo agora na CCI. recentemente, já foi quarto, terceiro, agora segundo, já voltou para sexto, enfim, não importa. Mas é um dos países em que a arbitragem melhor, né, se desenvolveu mais rapidamente e com respaldo do Poder Judiciário. Então, acho que a boa notícia é que a gente atrasou a beça, né, o ingresso da arbitragem como fórmula de solução de conflitos, mas que efetivamente nós recuperamos o tempo perdido. Então o Brasil às vezes se atrasa e se recupera com uma certa rapidez, o que é muito bom. Né? Quanto à natureza da arbitragem, acho que eu entendo a arbitragem como um contrato, quer dizer, ele decorre da autonomia privada. Né? Na verdade, a fonte é um contrato, né? Como outro qualquer, que as partes estabelecem obrigações recíprocas, etc. Mas tem também uma natureza jurisdicional, porque a lei diz que o árbitro tem as mesmas funções de um juiz, as mesmas responsabilidades, os mesmos ônus e bônus de um juiz, e que a sentença arbitral vale como título executivo judicial. Então, acho que tem essas duas naturezas, ou seja, no fundo ele é um contrato, mas que a lei transformou em algo vinculante. Né? Não tem muito mais a dizer em relação a isso. Né? E sem o império, né? Quer dizer, na verdade, o que a arbitragem não tem, que o judiciário tem, é o poder coercitivo. Né? A gente não consegue executar, os árbitros não conseguem executar coercitivamente uma sentença arbitral, muito embora as estatísticas comprovem que 90%, 80% das sentenças arbitrais são cumpridas espontaneamente, né? Que também é uma ótima notícia. No Brasil, pelo menos o percentual é muito alto, são muito pequenas proporcionalmente às ações que visam a levar ao judiciário o descumprimento de uma sentença arbitral. Felizmente, o empresariado brasileiro respeita a arbitragem e quando vai ao judiciário, o judiciário brasileiro também respeita a arbitragem. Né? Temos aí 500 ações, às vezes há um desvio e tal, mas na sua maioria o STJ e os tribunais estaduais respeitam a arbitragem e fazem com que ela fizeram com que ela se tornasse realmente uma instituição muito importante no mundo negocial do Brasil, no mundo jurídico brasileiro. Perfeito, exato. Assim, e eu acho que também seria legal a gente mencionar algumas, de fato, essas naturezas jurídicas são digamos assim, as principais, né? Assim, são as originais e de onde tudo mais é extraído, né? E aí tem algumas naturezas jurídicas que o pessoal consolida essas e faz outras coisas, porque a gente sabe, né, advogado gosta muito de fazer isso, assim, às vezes a gente não consegue criar uma coisa super nova, então a gente pega ali uma daqui e tal, etc, e vai misturando. Então, de fato, conforme com essa ideia aí que o Ivan falou, dessas duas naturezas jurídicas, de contratual ou jurisdicional, enfim, tem aí também uma natureza justamente a mista, que congrega as duas, né, que entende que ela de fato tem uma natureza jurisdicional, mas que
na sua essência, digamos assim, na sua origem, ela é contratual. Então, assim, a natureza mista, ela mira a origem e também a feição jurisdicional da arbitragem, né? Enfim, e também tem aquela corrente da natureza jurídica autônoma, que é mais entre os franceses, né? Aquela questão que a arbitragem ali pode ser delocalizada, né? Pode não ser ligada à sede da arbitragem, ela paira, né? Essa ideia que os franceses têm é um pouco que às vezes, né, diferente, que nem todos os países a gente consegue compreender bem ou aceitar, enfim, essa ideia de que a sentença arbitral ela paira e que supraestatal, e que ela pode, ou eles falam também de sentença arbitral nacional, que não tem nacionalidade nenhuma, enfim, tanto que eles entendem, né, diferentemente do Brasil. Aqui no Brasil a gente não pode estar previsto em lei, né, essa proibição, mas na França você pode, por exemplo, homologar uma sentença arbitral estrangeira que foi anulada no país da sede, né? Enfim, aqui não dá, a gente não consegue, tem uma vedação expressa. Então a sentença estrangeira que foi anulada no país da sede, a gente não consegue homologar no Brasil, mas na França você consegue, né? A gente tem farta jurisprudência sobre isso lá na França, de que você consegue pegar uma sentença arbitral que foi anulada onde ela foi proferida e homologar e fazer ela produzir efeitos naquele país, né? Enfim, mas de fato todas essas naturezas jurídicas, essas correntes várias, elas sem dúvida derivam dessas ideias fundamentais aí que o Ivan muito bem colocou, da ideia contratual e da ideia jurisdicional. Vamos partir para as vantagens da arbitragem, Ivan? Lógico. Eu costumo dizer que a diferença, já falei isso recentemente, que a diferença da arbitragem para o procedimento, para o processo judicial, é que a arbitragem acaba. Né? É isso. E a minha experiência como advogado do contencioso, né, é que o processo judicial não acaba. É muito engraçado, antes de começar a fazer arbitragem, né, eu chegava lá em casa para minha mulher, falar assim: meu amor, ganhei aquela causa, espetáculo, ganhei aquela causa, que maravilha. Ela, que beleza, vamos brindar. Não dá para brindar porque tem recurso. Aí 2 anos depois, eu falei assim: sabe aquela causa? Ganhei outra vez. Então agora podemos brindar. Não, meu amor, não dá para brindar, porque agora tem um recurso. Agora o problema é que o último recurso demora muito. Então eu brindei umas 4, 5 causas em 37 anos de casamento, que é um negócio inacreditável, judiciais, né? A arbitragem tem essa vantagem, né? Pode até depois impugnarem no judiciário, mas ela acaba, dá para comemorar. Ganhei a arbitragem, legal, passou 2, 3 anos no máximo, ganhei aquela arbitragem e tal. Agora o problema é do advogado contencioso. A minha parte eu já fiz, vou receber meus honorários, vamos poder viajar, maravilha, família está feliz, bola para frente. Né? É isso que eu ia falar. O do contencioso que faz a execução, às vezes não pode comemorar. Não, aí o problema é do outro, aí já não é mais meu. Eu fui contratado para arbitragem, passei a bola. Então a arbitragem acaba, e isso é uma ótima notícia. Eu acho que é o maior incentivo para a arbitragem, é que ela realmente acabe, e o processo judicial dificilmente acaba em menos de uma década. E às vezes o meu história de advocacia, eu passei 5 anos, eu saí de um grande escritório de advocacia, como vocês sabem, fui montar meu escritório sozinho, eu e um advogado. Passamos 5 anos vivendo de prolabore, porque as causas não terminaram. O que terminou primeiro foi o despejo por falta de pagamento. 5 anos depois. Não, é verdade. Então você imagina o sufoco que eu não passei os 5 primeiros anos de advocacia individual, do contencioso. É pura verdade. Então uma desgraça completa. Não, tinha acordo também. De vez em quando tinha um acordo, acordo acabava antes. Mas para a causa terminada mesmo, morta, assim, morta de vez, 5 anos. Né? Sepultada, demorou 5 anos. Então essa eu acho que é a grande vantagem, a celeridade da arbitragem, por mais que haja reclamações, né, Fabiane, de que ela é demorada, demora aqui, realmente tem umas que demoram mais, são mais complexas, perícia, etc. Não tem comparação em termos de celeridade, eu acho que essa é a grande vantagem. Perfeito. Se eu puder acrescentar, e aí sabendo que a gente tem aluno aí escutando esse vídeo, talvez, né, enfim, pode ser, por que ela é mais célere? Por que ela é mais célere? Eu acho que principalmente por causa de falta de recurso, né? Ela é uma bala de prata, né? Exato. Ela é mais séria porque não há recurso, né? Em geral, que até as partes podem... a gente até falou aqui. Até pode, já falamos, nada impede que as partes estabeleçam recurso, mas a vantagem das partes escolherem a arbitragem é justamente porque ela não tem recurso, né? Exato. E também porque a gente pode estabelecer o prazo, né, de duração. Né? A lei até fala no artigo 23 que se nada for dito, a arbitragem vai durar 6 meses. Né? É claro, sabemos, assim, né? Estamos aqui entre
praticantes da arbitragem, tá? Sabemos que uma arbitragem dura 6 meses. Eu nunca vi. Se alguém de vocês já viu. Eu tive uns 2 casos que a cláusula era... Aliás, estou com um terceiro, que a cláusula mandava ser... 6 meses? E aí, dependendo se você é autor ou réu, você discorda e tem que fazer em 6 meses. E foi feito. Eu tive uma que era uma coisa de construção, que foi uma loucura para os árbitros. Até a Selma Lemos era árbitro, né? A Leonora, eu não lembro quem era o terceiro árbitro. Eles viraram noite na coisa, ficaram forçando a gente para prorrogar, mas era o réu, né? Aí eu tive que mandar a notificação mandando fazer a sentença em 10 Teve dias. que mandar o artigo 12? E eles mandaram, eles fizeram a sentença, eu ganhei. Improcedente. Parabéns. Por falta de prova. Mas não faz mal. Por que será, né? No judiciário isso ia demorar 10 anos. 10 Mas anos. uma coisa importante também, eu acho que é dizer para o público que está começando a entender de arbitragem agora, que você pode ter arbitragem de árbitro único ou de 3 árbitros. A arbitragem de árbitro único, eu já fui em algumas, realmente é muito célere. Geralmente são casos menos complexos, mas você pode fazer em 6 meses, 1 ano, assim, uma arbitragem com árbitro único. Acho que todas eram apuração de haveres. Não sei porquê, mas é. Então você faz uma perícia rápida, chega lá no valor que aquele sócio tem direito à sua participação numa sociedade. E são causas geralmente simples, sociedades pequenas, não muito complexas, então dá para você fazer rápido. Agora, só se aconselha fazer arbitragem com um árbitro só, né, quando ela envolve uma questão bem simples, quer dizer, porque é sempre bom o diálogo entre os árbitros, quer dizer, sempre sofistica o resultado e você chega mais perto de um resultado justo, né? Sim. Acho que a distinção também era bom da arbitragem ad hoc, né, da arbitragem institucional, acho que é importante. Exato, então, manda a brasa. Tá, a gente tem, além, né, dessa questão, a gente pode dividir entre arbitragem ad hoc e arbitragem institucional. Aí ad hoc nada a ver com o peixe, né? Ad hoc, né? Enfim, em latim, né? A questão de que é tailor-made, né? Para aquele caso específico, e a arbitragem institucional. A arbitragem institucional é aquela que é administrada por uma câmara, né? Por uma entidade arbitral, né? Enfim. Então a gente tem, como a gente já falou aqui, CAN-CCBC, a CCI, FGV, CBMA, que também já falou aqui, enfim, tantas outras, ANCHAN, Arbitac, tem Camarb, né, tem inúmeras, desculpa, correndo risco de ser injusta aqui, não mencionar alguma, mas enfim, são essas no geral que a gente tem, CIESP, FIESP também. Então, assim, uma entidade arbitral, uma pessoa jurídica acostumada a fazer isso, né, que tem um regulamento para isso, que administra aquela disputa e tudo mais. Ou a gente pode fazer arbitragem ad hoc, em que a relação é somente entre as partes e o árbitro ou os árbitros, né? Então não tem uma instituição ali intermediando o assunto, né? Intermediando a disputa. A Câmara, uma coisa importante para a gente mencionar é que a Câmara não julga. Tá? Às vezes as pessoas confundem um pouco. A Câmara ela só administra aquele procedimento, né? Aquele conflito ali. Quem julga são os árbitros, né? A gente não tem... E a Câmara cria vários CPCs, né? Ou seja, quem sai do processo judicial e vai para a arbitragem, descobre, né, que ele vai ter que lidar, vai esquecer o CPC, né, o Código de Processo Civil, e vai ter que lidar com vários pequenos CPCs, que são os regulamentos da Câmara. Exatamente isso. E a gente também tem, para algumas outras questões, a gente tem algumas diretrizes, algumas regras de soft law, né, que não são regras vinculantes, né, que são regras, às vezes, de alguns organismos, como, por exemplo, do IBA, que é o International Bar Association, que tem as guidelines sobre conflitos de interesse, enfim, a produção de provas também, que são regras que não são vinculantes, não são hard law, enfim, a gente chama de soft law, mas que normalmente são aplicáveis também nesses casos. E uma outra distinção também acho que é importante, que a gente pode falar, é a arbitragem de direito e a arbitragem de equidade, né? Que inclusive a lei de arbitragem também estabelece isso no artigo 2º, você pode fazer arbitragem de direito ou de equidade. A arbitragem de direito é aquela que é regida por um conjunto de regras estatais, né? Enfim, assim, direito brasileiro, direito do estado da Califórnia, direito francês, enfim, que aí pode reger o mérito, pode reger a cláusula compromissória, pode reger o procedimento, enfim, a gente tem ali a arbitragem de direito. E a arbitragem de equidade, em que a gente confia totalmente ao árbitro o julgamento daquela questão conforme ele achar melhor, né? Assim, no critério dele, no bom alvedrio dele, enfim. E aí, claro que essa segunda modalidade ela é bem menos usual, bem menos frequente.
né? Assim, normalmente a gente, embora não haja recurso da arbitragem normalmente, é interessante que seja de direito, normalmente se escolhe que seja de direito, porque aí os árbitros vão ser obrigados a se pautarem por aquele conjunto de regras, ou então também pode ser um conjunto de princípios, lex marcatória, enfim, ou alguma outra princípios do droit, enfim, para reger aquela disputa, né? Mas assim, é muito mais usual de direito do que de equidade. Aliás, alguns de vocês já arbitraram de equidade? Eu nunca trabalhei em nenhuma. Eu nunca. Também não. Acho que a Selma fez uma vez uma pesquisa, né, de arbitragem de equidade, tinha dado pouquíssimos. Tem uma disciplina de mestrado do Martim Della Valle sobre isso. Ele escreveu sobre isso. Foi advogado numa. Foi? Fora. Legal. Deve ser dificílimo, né? Por que você vai... Porque o que é justo pra mim não é o que é justo pra você, que não é justo pra mim. Você tem que confiar muito. A arbitragem de resseguro, elas são, normalmente, elas são de equidade e alguns árbitros nem são advogados, são executivos de resseguradores. Sim, interessante. Legal. Muito bem, vamos partir para a próxima vantagem? Eu acho que a maior vantagem da arbitragem é você escolher quem vai julgar a tua causa. Né? Isso não tem preço. Quer dizer, você poder escolher direto ou indiretamente quem vai julgar a sua causa, pelo menos um que vai julgar um dos julgadores da sua causa, isso não tem preço. Né? Existe pesquisa, existe foco e tal, mas isso não tem preço. Você distribuir uma ação no judiciário, você tem uma chance muito grande da sua ação ser distribuída para alguém que ou não conhece a matéria, ou que não está interessado, ou que está sobrecarregado, enfim. Né? Agora, você poder escolher quem vai julgar a sua causa, você, do ponto de vista do advogado e da parte, consequentemente, é uma coisa que realmente não tem preço. Né? E acho que qualquer restrição à escolha das partes dos árbitros é atentatória contra o estudo da arbitragem. Né? Ainda quando são 3 árbitros, você vai dizer, não, mas você não escolhe o presidente. Hoje em dia, a maior parte das arbitragens que eu participo, você faz uma lista, quer dizer, você tem uma lista você é contratado por uma parte e você informa a Câmara que você combina com outro árbitro, né, de fazer uma lista de árbitros que poderiam ser os potenciais presidentes. Vamos supor uma lista de 6, as partes ticam 3, e dos remanescentes de ambas as listas, você escolhe o presidente. Então, essa é a grande vantagem, não só de você escolher um dos julgadores, como indiretamente os 3 jogadores. Quer dizer, 2 dos 3 jogadores. Então, acho que esse é um preço que... Isso não tem preço, você pode escolher uma pessoa com especialização, você pode... Aí não precisamos entrar em detalhes, mas essa eu acho que é a top vantagem da arbitragem. Perfeito. E normalmente se for um azarado, então, no judiciário, pode cair um juiz horrível e numa Câmara pior ainda. Então, é desgraça. Mas sabe que eu acho que tem tem um outro lado da coisa do cliente. É aquela coisa de Schopenhauer, mas também do Homem-Aranha, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade, né? Porque às vezes o cliente, ele escolhe o árbitro, mas também quando escolhe o juiz decide errado, dizendo, o juiz é errado que não entende nada. Mas isso é natureza humana, né? Quando escolhe o árbitro, aí o árbitro julga contra, tem aquela coisa emocional. Mas vai para o judiciário falar, se não gostou, mas você escolheu esse árbitro. Lógico. Então, com toda a razão, né? Já cansei de ouvir isso em sentenças, quer dizer, de ler em sentenças arbitrais, com toda a razão. Não. Meu amigo, esquece, você escolheu os árbitros, agora o problema é teu. Você não gostou, se a sentença está falha, está ruim, azar o teu. Por isso, assim, já que a gente está na OAB, as maiores responsabilidades do advogado é escolher o árbitro. Eu recomendo você que esteja assistindo, leia tudo que ele escreveu, pesquise. Procure se informar, ligar para as pessoas que conhecem, para saber se tem disponibilidade, se tem especialidade naquele assunto. Porque às vezes eu vejo o próprio advogado fazendo uma escolha, não digo errada, porque não existe errado. Errado dentro da estratégia dele, porque tudo é uma... Aí depois ele vai pagar, vai arcar com as consequências. Né? Ou apressada. Né? Professor Ivan, eu posso aproveitar e tirar uma dúvida com o professor? Claro. Matheus, deixa eu só fazer uma coisa assim, só para colocar todo mundo na mesma página, porque de repente você vai fazer uma pergunta super de alto nível, que eu imagino que você vai fazer, com certeza, mas só para... Se fizer de alto nível, eu não sei responder. Parece, né? Só para poder, porque talvez tenha gente mais iniciando na arbitragem agora, só para poder a gente... falar algumas coisas que a gente já falou aqui para esclarecer. Pode ser? Rapidinho? O que você achar melhor. Obrigada, rapidinho. Só o seguinte, então assim, só para colocar
claro que quando a gente tem um árbitro único, normalmente as partes nomeiam um árbitro conjuntamente. É difícil pra caramba, né? Você tá, como a gente acabou de falar, você está em litígio com alguém, você chegar a um acordo sobre qualquer coisa, inclusive o nome do árbitro. É difícil, mas às vezes consegue, ou se não dá, a Câmara, se for uma tradicional, a Câmara escolhe, tá? Agora, quando forem 3, que é o tribunal arbitral, que a gente já falou aqui, e aí eu vou falar, porque você tem que escolher o árbitro, o Joaquim falou, você tem que escolher bem e tal. Como é que é feita essa escolha, né? Normalmente são ou duas partes ou 2 polos, né? E aí, cada parte nomeia um coárbitro e, normalmente, os 2 coárbitros que foram nomeados pelas partes, por cada uma das partes, né, eles nomeiam o terceiro, que é o presidente. Ou, também pode ser, as partes nomeiam diretamente juntas o terceiro, que é mais difícil também. Mas, assim, normalmente, os coárbitros nomeados nomeiam esse terceiro. E aí, acontece isso que o Ivan falou, que é o método que a gente mais tem usado hoje, que é o método da lista. Porque é perfeitamente possível que os coárbitros, por exemplo, Ivan e Joaquim são coárbitros nomeados, por exemplo, o Mateus é parte contra o Fran. Tá? Só que não estão brigando, só que na nossa. Jamais brigarão, mas só para nossa hipótese aqui. Então, o Mateus nomeia o Ivan e o Fran nomeia o Joaquim. Pode acontecer de Ivan e Joaquim nomearem, sei lá, a mim, por exemplo, como árbitro presidente, né? Diretamente, nomeio. Ou eles podem fazer esse método da lista, que eu concordo com o Ivan, que é o método mais democrático, assim, porque você permite que as partes. Também participem desse processo de escolha. Então, como é que é essa lista que o Ivan já rapidamente falou, só para não ter dúvida nenhuma? Ivan escolhe, por exemplo, 2 nomes, né? Por exemplo, Marcelo e Joaquim. E o Joaquim Simões. E o Joaquim Muniz escolhe Bernard e Rodrigo. E aí eles fazem essa lista de Joaquim Simões, Marcelo, Rodrigo e Bernard. E falam para as partes, olha, vocês podem tirar cada um de vocês pode tirar, por exemplo, um nome. E não precisa justificar. Você pode tirar porque você quer, porque você não vai com a cara dele, ou porque você acha que ele não é bom, ou você tem muita arbitragem já com ele, várias coisas. Você pode escolher, você não precisa dizer o porquê. E aí cada parte vai tirar um. Tomara que seja diferente, às vezes coincide ser o mesmo, pode ser também. E aí, dos nomes remanescentes, aí sim, os 2 escolhem. Entendeu? Essa que é a questão da método da lista, que realmente, concordo com o Ivan, é o mais adotado hoje, mais frequente, e que me parece também o melhor, o mais democrático. E aí, só antes de passar a palavra pro Matheus, a pergunta, só algumas coisas que eu queria mencionar. Uma coisa importante que o Joaquim falou. Estamos aqui na casa do advogado. E aí, de fato, a escolha mais importante do advogado na arbitragem é uma só. Qual é o árbitro que vai nomear? Essa é a escolha mais importante. E, eventualmente, qual é o nome que ele vai tirar da lista, se for método de lista. Então, assim, a escolha mais importante que você vai fazer na arbitragem é a escolha do árbitro, ou, eventualmente, também, né, ou do árbitro presidente da analista. Porque a qualidade, tem uma coisa que a gente fala, que a gente repete sucessivamente, que é o seguinte, a qualidade da arbitragem depende diretamente da qualidade do árbitro. Por isso que a escolha mais importante a se fazer é o árbitro que você vai escolher, enfim. E aí, nessa escolha, a gente tem que fazer, como já foi dito aqui, muito bem, tem que fazer tem que obter o máximo de informação possível. E uma das informações que você pode obter facilmente é o currículo Lattes dele. Então, como o Joaquim falou, vê lá o que ele publicou. Como é que você vai ver normalmente? No currículo Lattes, né? Tem lá tudo que ele publicou, onde é que ele trabalhou, onde é que ele deu aula, dá aula, enfim, é professor de quem, etc. Então, isso te dá várias dicas de como é que você vai saber se ele escolhe, se ele julga bem aquela causa. E uma coisa importante, se ele escrever um artigo sobre um caso, sobre um pano de fundo, que é o teu caso ali, e ele se posiciona a favor da sua posição, poxa, que maravilha, isso é sensacional, perfeito e tal. Agora, isso não há nenhum problema, porque é um artigo acadêmico, uma coisa em abstrato, que ele teoricamente ele entende daquela forma, mas ele não é obrigado a pensar assim. Até porque, como a gente sabe, a teoria é diferente, na prática a teoria é outra e vice-versa, e ele pode entender também, mudar de ideia, enfim. Mas vale muito a pena olhar tudo que ele publicou e ver se ele publicou uma coisa que tenha sentido, e isso, no sentido que você está defendendo lá no caso, e isso não gera nenhum problema para ele, em termos de impugnação, nem nada, porque um artigo acadêmico não gera conflito, não gera nenhum problema, tá? Mas façam sim esse dever de casa, procurem o Lattes, conversem com pessoas e para poder escolher o melhor árbitro possível para o seu caso. Matheus, por favor, e obrigada pela tua paciência. Não, eu queria fazer o registro aqui, que a Fabiane ela já está transcendendo
na profissão porque ela já está desenvolvendo poderes mágicos, porque ela adivinhou mais ou menos qual era a pergunta e fez esclarecimentos que vão ser super pertinentes para a colocação que eu vou fazer. Me virar aqui para o meu professor Ivan me deu aula, eu fui aluno do curso de arbitragem aqui da OAB há algum tempo atrás, fui aluno dele e do Joaquim principalmente. Inclusive o Ivan me deu aula sobre a carta arbitral que ele falou que fez. Então vocês vejam como é que é a história em tempo real. Na fonte, né? Na fonte, obteve ela na fonte. Ó, longe... A sorte é que você é bem novinho, porque eu já não aguento mais. Fui estagiário do Ivan. Pô, os caras velhos, pô, cabelo branco, pô. Toda hora eu ouço isso. Fui estagiário do Ivan. Peraí. Ó, longe de mim querer discordar do meu professor. Não, estou apenas querendo refletir e convido também a mesa para opinar sobre essa situação, porque é uma coisa que eu venho me deparando. O professor, e queria a opinião do senhor como árbitro e como advogado. O professor falou que entendia que a nomeação dos 3 árbitros ela seria mais adequada. E aí, pegando esse gancho do que a Fabiane disse, em que cada parte nomeia um árbitro e, geralmente, os árbitros eles fazem uma shortlist que acaba sendo decidida. De uns tempos para cá, eu tenho me ressentido muito com a shortlist que é apresentada. Às vezes eu vejo que são nomes que realmente, às vezes eu não consigo entender o porquê a pessoa foi colocada ali. E eu venho desenvolvendo uma resistência tão grande, às vezes, à shortlist, mesmo eu tendo um poder de veto dos dois lados, e já me vi em situações com um presidente que nenhum dos dois lados ficou satisfeito, que eu venho preferindo arbitragens por árbitro único, porque a sensação que eu tenho é que quando eu e o outro lado a gente converge numa pessoa, eu acabo tendo às vezes mais controle sobre o que esperar do procedimento. E assim, mesmo sabendo a colocação que você fez do árbitro único para procedimentos mais singelos, eu queria que o senhor opinasse sobre esse sentido. Será que na arbitragem por árbitro único, quando as partes convergem, elas acabam tendo mais controle sobre o que pode acontecer no procedimento, ou o misto do árbitro neutro e o nomeado pelas duas partes, ele acaba tendo um tchan? Eu queria que o senhor analisasse essa situação. Quanto a shortlist, imagina se não houvesse shortlist, né? Aqueles 2 árbitros escolher um cara que você realmente não ia gostar. Exatamente. Se você já não gostou de uma opção, né, de 6 opções ou mais opções, imagina se aqueles 2 árbitros forem escolher. Então a shortlist tem uma vantagem. Tem essa grande vantagem, porque se os 2 escolherem um árbitro só, se você já não gostou da shortlist de cada um deles, gostaria muito menos ainda do árbitro de cuja nomeação você não participasse. Eu acho ótimo a arbitragem com um árbitro único, mas é muito difícil as partes chegarem a um nome em comum. Esse que é o problema. Eu acho boa a nomeação do árbitro único. Realmente eu prefiro o árbitro único como advogado. Eu vou pôr o chapéu de advogado, depois põe de árbitro. Isso. Como advogado, eu prefiro, eu acho bom o árbitro único para causas menos complexas. Porque eu acho que você ter 2, 3 visões do mesmo assunto enriquece a decisão. Tá? Okay. Como advogado. Agora, como advogado também, com o chapéu de advogado, poucas vezes eu consegui chegar com a outra parte, né, quando o conflito já está instaurado, num árbitro único de consenso. Infelizmente. Entendi. Né? Infelizmente. Seria ótimo. Você realmente tem mais controle, mas é muito difícil, as partes estão lá brigando. Se ele gostou, então isso deve uma parte, né? Não, se outra parte gostou, é porque de repente ele vai favorecer a outra parte. Como os 2 não se unem ao mesmo tempo, falam um nome, né? E ao mesmo tempo, isso é impossível, né? Então fica difícil, porque alguém escolhe primeiro, alguém sugere primeiro. Então há essa desconfiança, infelizmente é da natureza humana. Então, agora, em princípio, por que eu prefiro agora como árbitro, agora o chapéu de árbitro, né? Árbitro único é muito difícil ser árbitro único, para mim é muito difícil. E a responsabilidade é muito grande, porque você não troca ideia, entendeu? Então você tem que se basear, a não ser que você se ache um iluminado. Hoje em dia no Brasil tem muita gente que se acha iluminado, né? Não é o meu caso, eu não me acho nada iluminado. Não me acho um idiota, mas não me acho iluminado. Mas o senhor é iluminado. Eu sei, queria dizer. Não, eu estou dizendo, então para quem se acha um iluminado, pode ser que ser árbitro único seja uma coisa boa. Para mim, eu acho uma responsabilidade muito grande, é muito mais assim doloroso ser árbitro único do que participar de um grupo de 3 árbitros que você tem troca de ideias. Às vezes você está pensando uma coisa totalmente errada e um árbitro está com uma visão muito melhor que a sua e você cede. Então, é basicamente isso. Eu acho que acho que o difícil, eu cheguei em árbitro único algumas vezes, mas a pessoa tem que ser absolutamente neutra. Quer dizer, tem uma pessoa que não tem que ser uma página em branco, uma pessoa que, por exemplo, uma coisa societária, alguém que não tem atuado societário, então não tem nenhum viés. Esse é o problema. Se a pessoa tiver um pouquinho de viés,
Você não vai chegar a um acordo. Agora, uma coisa que eu tenho feito é lista de 10 com as partes, sugerindo alguns nomes. Porque o problema da lista talvez seja que os árbitros fazem a lista antes de ver as cartas das partes, né? Antes de saber do que vai sendo discutido. Então, muitas vezes a lista é feita, usando o chapéu de árbitro, das pessoas que você gosta de trabalhar, não as pessoas mais adequadas, mas não é problema do árbitro, o problema é que você não sabe o caso ainda, qual vai ser. Então, quando você bota parte para botar uns nomes, tem um pouquinho de teoria de jogos aí. Total. Você, como a parte, quando doneio, não vou botar o cara biased, porque ele vai sofrer veto. Então você busca uma pessoa que você confia que seja neutra, que aí não vai ser. E você sabe mais ou menos. As partes sabem sobre o que é o caso. O árbitro, normalmente, quando é nomeado, não. Até porque você tem um requerimento, pela maioria das regras, gente. Quem está assistindo, a maioria dos requerimentos permite que as petições sejam muito simples, às vezes de 4, 5 páginas. Como é que o árbitro vai saber sobre o que vai ser discutido? Mas o advogado sabe. Claro. Eu só queria trazer um ponto para a mesa, aproveitando essa discussão. Eu venho tendo uma visão tão radical com relação a isso, que nas minhas cláusulas compromissórias eu advogo que a criação de um procedimento no qual cada parte sugere 3 nomes e limitar o poder do tribunal arbitral fazer a shortlist dele. As partes nomeiam 3 e cada um tem poder de veto de 2 e fica 1. Eu venho advogando para isso porque... Mas como é que faz para eu não cortar todos do outro lado? Porque eu vou saber quem foi. O negócio do 10 é que eu não sei quem foi nomeado pelo árbitro, eu não sei quem foi nomeado pela outra parte. Se eu sei... Entendi. Você acha que a eu vou votar os 3 seria importante para fazer os cortes? Eu acho que é fundamental. Acho que a ideia do Joaquim é melhor nesse sentido. Quer dizer, você pode ter, a parte pode ter nomeado 2, 3, mas o tribunal também nomear mais 2, 3, porque fica mais... ou seja, você coloca um pool maior e aí as pessoas vedam, pode ser. Porque também tem isso, assim, acho que aí falando como árbitra também, isso, porque assim, o Joaquim falou assim, as pessoas com quem você gosta de trabalhar, isso sim, mas acho que muito também é o seguinte, depois de você trabalhar um tempo como árbitra, você já sabe os presidentes que são diligentes, porque também tem isso, né? O presidente que pega e faz, pega pela unha e faz, porque às vezes tem excelente presidente que sabem pra caramba do mérito e tal, só que às vezes ele não tem ainda muito aquele traquejo de minutar a sentença ou de conduzir uma audiência, sabe, assim, tem isso também, assim, então eu acho que é interessante ter pelo menos uma parte aí de possibilidade do tribunal opinar, porque a gente já trabalhando, depois de um tempo você fala, cara, esse aqui é bom, esse aqui mais ou menos, entendeu? Esse tem empenho, né? Se dedica àquilo, quer dizer, é rápido, é sério. Exato. Porque o presidente, Matheus, ele é um árbitro de sui generis, assim. É claro que o coárbitro, ele também tem que ser hands-on, proativo e trabalhador, etc. Só que o presidente, ele é muito importante que ele seja isso, entendeu? Então, assim, mais do que saber assim, além de saber o mérito, além de várias questões, tal, ele também precisa ter essas características, porque senão não funciona. E os coárbitros, eles sabem entre si quem são esses árbitros com essas características. Depois de um tempo você sabe, entendeu? Então, assim, por isso que você, na lista, você sempre pensa assim, por exemplo, eu sou super amiga de fulano, ele é ótimo, ele entende tudo, mas, cara, como presidente, ele talvez não. Como coárbitro, ele pode ser sensacional, mas como presidente, talvez não. Entendeu? Acontece isso também. O presidente tem que ser muito proativo, né? Então... Se eu puder acrescentar aqui também, na verdade é até importante que o árbitro não apenas conheça o mérito da controvérsia, é fundamental ele também procedimentalmente agir de forma correta, né? Permitir às partes amplo contraditório, produção de provas, né? Estamos aqui falando uma aula introdutória, né? Então é importante também que o árbitro cumpra esse checklist também processual, né? Perfeito, por isso que é importante ter pelo menos um advogado, né? Quem não sabe, não necessariamente é um jurista ou árbitro, pode ser um técnico, pode ser um engenheiro, às vezes é até bom que seja um especialista em física quântica, sei lá, se a matéria envolver criptomoedas, blockchain. Enfim, blockchain, sei lá, enfim. Então, não necessariamente, mas um advogado, pelo menos, é importante, porque o advogado tem prática de expedir ordens e pedir... já viu, pelo menos, um juiz, como um juiz funciona, então isso é importante. E ter essa preocupação, essa visão do contraditório, né? Que o Fran falou que realmente é fundamental, porque, inclusive, se não for observado o contraditório, essa sentença pode ser anulada, né? De acordo com o artigo 32, inciso 8º, com 21, parágrafo 2º da lei de arbitragem, né? E isso que o Ivan falou, que a lei brasileira, ela dá liberdade para escolher o
árbitro. Então, de fato, o artigo 13 é que fala isso, que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Não tem que ter curso superior, não tem que ser advogado, não tem que ter nenhum tipo de atributo específico. Basta ter capacidade civil e, claro, a confiança das partes também. Vamos para a próxima? Vamos. Qual que você quer falar agora? Não, eu acho o seguinte, 10 minutos, eu vou falar só duas coisinhas que eu acho que é importante. Primeiro, entender que a arbitragem é apenas um instrumento, né? As pessoas têm que se dedicar. A arbitragem não é uma coisa complicada. A arbitragem, como eu falei aqui, é um pequeno código de processo civil que está no regulamento da Câmara. Então a pessoa tem que conhecer, para ser árbitro, direito material, ou seja, as pessoas não adianta querer estudar arbitragem como se fosse uma coisa, né, hermética, tal, uma coisa profunda, tal. Não é, nem é para ser isso. Nem é para ser isso. Então, as pessoas, para atuarem em arbitragem, seja como advogado, seja como árbitro, têm que conhecer profundamente direito civil, direito comercial, direito mercantil, enfim. Isso é que é importante, não achar que a arbitragem é um fim em si mesma, né? Como aconteceu no processo civil. O processo civil, durante o tempo, eu confesso, tinha vezes que eu passava, trabalhei sempre com processo civil, né? Passava um ano sem abrir o Código Civil, né? Porque eu achava que o processo civil ia resolver tudo, né? E também a arbitragem é a mesma coisa, não pode cair nessa pecha de achar que, né, é um fim em si mesmo. Não é apenas um instrumento, né, importante, porque tira a sobrecarga do Poder Judiciário, tem essas vantagens todas que nós falamos, mas que na verdade é apenas um instrumento, não é um fim em si mesmo. E outra coisa que eu acho importante falar também é a importância que a arbitragem tem para o processo civil brasileiro. O novo CPC de 15 agora, 2015, ele é super influenciado pela arbitragem. Quer dizer, ele travou a arbitragem durante muito tempo, o Código de Processo Civil, a Lei Processual Civil Brasileira. Hoje é o contrário. Hoje a arbitragem é que afeta e desenvolveu o processo civil brasileiro. Apenas dois exemplos, né? O negócio processual é típico da arbitragem, quer dizer, ou seja, você também pode, no processo civil, estabelecer regras próprias para o desenvolvimento do procedimento, etc., etc., que é um negócio processual, que quem já estudou processo civil sabe o que é. E, por exemplo, que é coisa nova, acho que é artigo 10 do novo Código de Processo Civil, que é evitar a decisão surpresa, né? Que é uma coisa típica da arbitragem, que não existia no processo civil. O processo civil, às vezes, você brigava anos numa causa, você ia lá, não, está prescrito, acabou, ninguém falou sobre prescrição, né? Você tomava aquele susto desgraçado. Você tinha a prova da causa interruptiva, mas você nunca mostrou porque nunca não se discutiu aquele assunto, né? Hoje, graças à arbitragem, talvez, o Código de Processo Civil também tem a cláusula de não surpresa. Então é interessante isso, como embora tenha travado no passado a arbitragem, hoje a arbitragem é que influencia, né, o Código de Processo Civil. Teve uma mudança também na audiência de instrução e julgamento, porque agora a gente pode fazer, a gente pode agora fazer a oitiva direta, não precisa mais passar pelo juiz. Não, e tem a questão da colaboração, né? A colaboração no despacho seniador, por exemplo, a colaboração das partes, é quase uma ata de missão, né? Então, quer dizer, deveria ser, na verdade, vamos ser sinceros aqui, muita coisa do novo Código de Processo Civil não está sendo aplicada, infelizmente. Mas, pelo menos, está lá a norma, pode ser que com o passar do tempo essas coisas todas aconteçam. Agora, pergunta para o professor de processo. Você tem visto negócio jurídico processual? Olha, eu tenho visto muito pouco, porque na dinâmica na dinâmica do processo civil é muito difícil ter. Onde eu uso muito é na nomeação de árbitro. Na nomeação de perito, estou falando aqui. Nomeação de perito, quer dizer, quando eu posso, tem uma causa muito complexa. Se eu deixar na mão do juiz nomear o perito, ele vai nomear, aqui entre nós, estou brincando, claro, vai nomear um amigo do filho, o cunhado está sem emprego, enfim, uma coisa assim, né? Não pode ser que aconteça, estou aqui falando, mas isso acontece, né? É natural. Ele não conhece, o sujeito não conhece muito uma pessoa especializada num tema de energia nuclear, por exemplo. Ele não conhece, então ele vai procurar tal. É raro o juiz que tenha o cuidado de procurar os órgãos técnicos tal. Normalmente ele procura alguém do conhecimento dele, que ele tem confiança e nomeia. Então, normalmente, quando a causa é muito complexa, eu ligo para outra parte, conhecendo ou não, falo assim, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos nomear alguém especializado nisso, para a gente não cair na mão de uma pessoa que não conhece o assunto. Mas eu não, a gente faz um ofício para órgãos competentes e a gente nomeia ao invés de deixar o juiz nomear. Infelizmente,
como eu tenho usado o negócio processual. É muito difícil outra utilização, mas pode ser que no futuro a gente tem feito isso no escritório, até colocando nas cláusulas de certos contratos padrão, por exemplo, de shopping center ou de outras coisas que você tenha, que você sabe que pode ter perícia. Shopping center, por exemplo, tem questão de renovatória, né? Já colocar uma lista de peritos pré-aprovada entre as partes. Essa ideia foi bem legal. Não, pela experiência, porque você vai para uma renovatória, por exemplo, você vai para o interior, com todo respeito, até porque eu também sou do interior, mas você está na mão de alguém que talvez não entenda qual é o business. Às vezes também, fazendo acordo para encerrar um litígio, você até estipula renúncia de prazo, etc., de recursos, então o trânsito em julgado imediato também daquele acordo, né, mediante a decisão homologatória. Então, às vezes também nesse sentido a gente pode nesse contexto, sim, é verdade, tratar de algumas disposições relativas a esses temas. Né? Aí eu já acho mais difícil, Fran, porque um cara vai para o judiciário porque ele gosta de recurso. Ele gosta de recurso. Ele vai para o judiciário porque ele adora um recurso. Eu conheço vários que adoram um recurso. Né? Acho que a gente podia. Nosso tempo está acabando, acho que a gente podia. Só duas coisas, eu acho. A gente podia abrir para perguntas. E se alguém da plateia quiser fazer ou comentários, enfim, nossos colegas e tal. E aí, só uma última coisa que eu queria, acho que a gente podia rapidamente falar também, é uma coisa que se fala muito, que acho que vale a pena a gente esclarecer, a questão dos menores custos na arbitragem, né? A questão dos custos na arbitragem, né? Que muitas pessoas falam assim, arbitragem não quero porque é cara, porque é muito mais cara e tal. E aí, talvez desmistificar um pouco, eu sei que é uma questão polêmica, né? Sempre é polêmica, mas assim, só para dar o kick-off aqui do nosso assunto aqui, da discussão, eu acho que uma coisa que a gente precisa ter em mente, desde logo, é o seguinte: quando a gente vai comparar o valor que a gente gasta, ou que a parte, na verdade, vai fazer, né? Enfim, vai gastar para ir para a arbitragem em vez de para o judiciário, a gente tem que comparar a mesma disputa. Acho que isso é a principal coisa, né? A primeira coisa, assim. Lógico, assim, se a gente vai comparar a ação do JEC relativa à pessoa que teve um problema com a geladeira, que comprou a geladeira de, sei lá, R$5.000 e aí teve um problema, que ela pode ir para o JEC sem custo nenhum e resolver isso tranquilo e tal. Eu não posso comparar esta disputa com a arbitragem, como a gente já falou aqui, de construção, que vai ter perícia para resolver o problema que aconteceu na rebimboca da parafuseta, da solda, da plataforma da Petrobras, por exemplo, sei lá, ou de qualquer outra empresa. Não dá para comparar, são coisas diferentes. Então, assim, a questão é, se a gente tiver esta disputa aqui para resolver a rebimboca da parafuseta, da solda da plataforma, que vai ter perícia, quanto a gente vai gastar se for para arbitragem e quanto a gente vai gastar nessa mesma controvérsia se a gente for para o judiciário? Acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, assim, aí as pesquisas mostram, né, tem a pesquisa da Queen Mary University, acho que de 2018, enfim, que mostrou que o que mais se gasta na arbitragem não é com o árbitro. Normalmente as pessoas pensam que é com o árbitro, porque o juiz não tem que pagar, mas eu tenho que pagar o árbitro e tal, ou tem que pagar a câmara e tal. Mas, na verdade, a rubrica que mais responde pelo gasto, e aí, falando, infelizmente vou ter que falar isso na OAB, mas a rubrica que mais responde é o advogado. O advogado é a rubrica mais cara da arbitragem, pelo menos nessa pesquisa da Queen Mary. Por favor, não me linchem aqui, mas foi a pesquisa da Queen Mary que decifrou isso, enfim, que descobriu isso, sei lá. Acho que também está numa realidade, não estou entendendo, mas está numa realidade norte-americana de cobrar por hora. Pode ser também, claro. Infelizmente, faz a diferença. Não é pode nossa... ser. Sim, mas assim, o que a gente tem que ter em mente é isso. Assim, se a gente for para o judiciário para resolver essa questão, essa disputa que duraria na arbitragem, talvez, como a gente falou aqui, 3 anos, 4 anos, no máximo 5, talvez, sei lá. Essa disputa super complexa, que inclusive o Joaquim teve uma arbitragem de construção de 6 meses, olha só que maravilha. Pois é, mas enfim, digamos, sei lá, 3 anos para arbitragem de construção está ali mais ou menos no tempo. Se a gente for para o judiciário, vai demorar 30. Alguém tem dúvida disso? Não, tudo bem. Com perícia, com todos os recursos, tribunal estadual, STJ, não sei o quê. Então, assim, se a gente for fazer essa conta dessa disputa de 30 anos, provavelmente, pelo menos assim, de novo, não sei o que estou falando, são as pesquisas que mostram, né? Se a gente for fazer essa pesquisa, essa conta na ponta do lápis, essa disputa de 30 anos vai durar mais do que se fosse na arbitragem em 3. Não. Perfeito. Né? Então, aí queria saber a opinião de vocês, queria saber se vocês têm alguma coisa para acrescentar, se vocês concordam, discordam, mas normalmente, em geral, porque como a arbitragem é o terreno das disputas complexas, em geral, de alto valor envolvido, quando você faz essa conta
e compara com o judiciário, acaba saindo mais barato na arbitragem, por mais incrível que possa parecer, à primeira vista. Mas normalmente sai mais barato, sim. Eu acho que tem toda a razão. Acho que a maioria das câmaras tem arbitragem expedita, né, que é justamente para casos menores. Eu acho que a arbitragem, como está na lei de arbitragem, como tem a maioria dos regulamentos, é para causas que justificam um custo intensivo de dinheiro, né? Não é para qualquer causa. Então, quer dizer, tem esse dado, né? Ela se você comparar aquela mesma causa do judiciário, não tenha dúvida que a arbitragem vai ser mais barata, mas tem uma aplicação intensiva de dinheiro. Quer dizer, porque você aplica muito em certas fases da arbitragem, você aplica um capital maior. Então, eu acho que tem que se fazer essa distinção também, que a arbitragem não é para tudo, né? A arbitragem que não seja expedita. A tendência, eu acho que é cada vez mais as câmaras, para ampliarem o mercado de arbitragem, ter arbitragens mais baratas, como tem o juizado de pequenas causas, quer dizer, né? Que são para causas mais simples. Vai entrar naquela polêmica, né, que eu não deveria entrar aqui na OAB, de cabimento de sucumbência e arbitragem, que eu tenho posição acadêmica que não cabe, né? Você tem o Ricardo Prigliano, que escreveu um artigo já clássico defendendo quem entende. Eu gosto muito do Ricardo, mas assim, nesse ponto específico divirjo dele, dizendo que não cabe sucumbência em arbitragem. Então, se você colocar a sucumbência na equação, o processo judicial é mais caro. Como o Ivan falou muito bem, com a questão o problema é o timing. É que você adianta o preço da arbitragem mais caro. Né? O outro demora, como o Ivan bem falou, 10, 20 anos para você pagar a sucumbência. Né? Então a arbitragem eu acho mais barato, tanto pela questão do elemento sucumbência, como também que não existe na arbitragem, porque não existe sucumbência na arbitragem, apesar de ter posições minoritárias dizendo que cabe sucumbência na arbitragem. E também é menos que as partes pactuem, também as partes podem pactuar isso no termo de arbitragem, né? Como também não o dinheiro no tempo, porque isso faz uma... Assim, o Matheus, que seria muito sobre coelho econômico, esse dinheiro no tempo é tudo. O processo lá do Ivan de 20 anos, você não ter o dinheiro em 20 anos, não tem Selic. Às vezes as pessoas fazem muita confusão com a coisa de juros, dizendo, mas tem juros legais. Mas, gente, o custo de capital no Brasil é altíssimo. Sim. Você não ter o dinheiro por 10, 15 anos faz uma diferença, um delta entre os juros de mora versus o custo de capital no Brasil, que é muito maior do que os juros de mora, você está perdendo muito dinheiro. A única observação que eu ia fazer é que, na realidade, varia muito de câmara para câmara de experiência, mas eu só acho que seria ideal se algumas câmaras criassem a prática de criar uma progressividade maior em relação ao valor das disputas, porque isso tornaria o processo a arbitragem ainda mais amigável. E não só isso, se a gente criasse, o próprio judiciário está criando agora políticas de parcelamentos de prazo, e se as câmaras arbitrais elas começassem a pensar nisso, a gente ia ter um público muito maior, porque as pessoas, como o professor Ivan colocou, as pessoas têm uma vontade que o processo acabe, de ter uma previsibilidade de quando aquilo acaba. Eu acho que a maior frustração que o judiciário causa não são nem as decisões em si, mas a imprevisibilidade de algumas situações. Quando vai vir a minha sentença? Quando vão abrir os prazos para réplica? Então, assim, eu acho que a arbitragem está evoluindo muito nesse ponto, mas a minha única frustração, às vezes, é que tem algumas câmaras que praticamente têm valores de taxa de administração iniciais para procedimentos com os 3 árbitros tabelados. Eu acho isso negativo, porque isso gera um incentivo negativo para a utilização da arbitragem. Mas, em geral, muitas são de acordo com o valor da causa. Mas às vezes, a questão da progressividade ela é pequena. Às vezes, quando você bate num patamar, por exemplo, R$1 milhão, que não é um valor alto para uma arbitragem. Não, você já tem arbitragem prevendo honorário dos árbitros na faixa dos 150 mil. A progressão não é tão acentuada, dependendo dos valores da causa envolvida. Mas acho que cada vez mais atendendo, não estou defendendo as câmaras não, mas cada vez mais você tem as arbitragens expeditas. Sim. 3 anos atrás quase ninguém tinha arbitragem expedita, só o CBMA. Hoje em dia todo mundo tem arbitragem mas tem o problema do árbitro único que o professor falou, né? Também, nas arbitragens. Mas aí você não tem como evitar pagar o árbitro, né? Também é complicado, né? Se você faz... Não. escolher 3. 3, você vai pagar, né? Você tem o serviço, você vai pagar pelo serviço. Eu concordo, eu não estou reclamando do preço de nenhuma câmara específica, estou satisfeito com todas. Não, mas acho que a tendência... a médio prazo é você ter uma arbitragem expedita mais barata, uma arbitragem super expedita. Isso. E aí você vai pagar bem nas coisas milionárias. Que coisas milionárias realmente você tem que pagar. No fundo, para as causas milionárias, a arbitragem é barata. É verdade. Porque se você contar a sucumbência de 10%, você não vai chegar nem perto disso
num reembolso de custas, se você estiver falando de uma coisa realmente milionária, mas uma coisa, dezenas de milhões de reais. Mas uma coisa de até 5 milhões de reais, que às vezes não é tão complexa, eu acho que às vezes esse é um mercado que é carente na zona das arbitragens, porque as pessoas, se fosse um pouco mais acessível, tivesse uma visibilidade maior, eu acho que a arbitragem ganharia esse mercado também nessas causas. Você vê, por exemplo, a CCI aumentou o valor da arbitragem expedita dele. Eu só queria comentar também que está cada vez mais caro litigar no judiciário também. Todos os tribunais têm aumentado as custas e tal, seja para entrar com a ação, né? Geralmente a taxa judiciária, que é o componente mais caro, né, das custas judiciais, é 2%, dependendo do estado e tal. E os tribunais elevam esse teto cada vez mais de acordo com o valor da causa. E agora o judiciário, também. O judiciário carioca teve uma novidade agora, né? De transformar as causas, quer dizer, graças a Deus o Fachin excluiu várias normas de custas, né? Mas agora as causas que envolvem para arbitragem até é bom, custam o dobro das causas que não envolvam arbitragem. Então, quer dizer, e tinha regras inacreditáveis, que a competência evidentemente era da União e que o Judiciário e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro fizeram uma tabela de custas completamente absurda. Graças a Deus o Fachin eliminou metade, mais ou menos, mas deixou algumas coisas assim, nesse sentido também, de que as custas estão aumentando barbaramente no Brasil inteiro. Exatamente. Às vezes é até um espelho, né? Se a arbitragem cobra tanto, então nessa causa aqui que tem um valor maior, eu vou aumentar o teto. Se a causa é complexa, porque tem isso também, né? Cláusula envolvendo direito societário, complexa, o valor é o dobro. Como se o juiz fosse trabalhar mais nessa do que... Você quer abrir perguntas? Vocês querem perguntas ou comentários? Ou... enfim. Nada. Então eu queria agradecer a Fabiana, ao Ivan, ao Matheus, ao Fran, ao público, a vocês que estão assistindo, não em tempo real, mas vão assistir. Essa é a primeira de várias aulas que a gente vai fazer, mas começamos com chave de ouro com a Fabiana e com o Ivan. Obrigado, então até a próxima reunião. Já deixando aqui registrado que o curso tem um curso gratuito de contratos internacionais, gratuito com certificado em julho, começando 14 de julho, com apoio da OAB do Rio de Janeiro, e o próximo evento aqui na OAB da comissão vai ser 9/8, o Fran passou a colinha aqui, obrigado, das 6 às 20 horas, sobre arbitragem, blockchain, criptomoeda e metaverso, quer dizer, mais moderno impossível. Obrigado a todos. Obrigada, Joaquim, obrigado AB, obrigada Ivan, Matheus, Fran, obrigado aos presentes também, uma honra enorme estar aqui. Obrigado a todos, faço minhas as palavras da Fabiana.